Sejam muito bem-vindos a mais uma live nos canais da Suno. Hoje a gente vai falar aqui sobre a temporada de resultados do terceiro trimestre que se passou e a gente trouxe aqui algumas empresas bem relevantes que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir aí a análise do nosso time aqui da Suno Research a respeito dos seus resultados. A gente vai falar hoje aqui de Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Klabin, Boa Safra, entre outras empresas. E no final também a gente vai deixar uma oportunidade aqui para vocês poderem fazer perguntas para o time da Suno. Então, para me ajudar aqui nessas análises, eu estou aqui com o Malek do meu lado, é a segunda live dele na Suno. Se apresenta aí para o pessoal, Malek. Bom, meu nome é Malek, né? Eu sou analista aí, já tem uns 6 anos de ações, cobrindo principalmente small caps e ações brasileiras aqui. Então, estou animado aí para contribuir com a live dos resultados. Vamos lá, tem bastante coisa para falar. Boa! E para acompanhar a gente remotamente, o meu xará Bernardo Vieiro, que já é uma figura carimbada aí da audiência da Suno. Fala pessoal, boa noite a todos. Uma honra aqui participar de uma das primeiras lives com o Malek aí no time, né? Vai ser bem interessante abordar as teses. Não vou tomar tanto tempo me apresentando aqui, como bem o Bernardo falou. Eu já participo aqui algumas vezes, né? Cubro bastante setor elétrico, utilities de maneira geral, mas aqui no time a gente olha de tudo um pouco, né? A gente faz aquele escrutínio da tese dos colegas, então é sempre bom comentar resultados de maneira geral, né? Vamos trazer elétricas aqui também, mas outras empresas que surpreenderam para cima e para baixo, né? Vamos falar do lado bom e do lado ruim aí da temporada. Boa, e é isso, acho que além de apresentar os resultados aqui, a gente também vai trazer a nossa opinião, né? Se o resultado ele surpreendeu positivamente ou negativamente. Mas antes de começar aqui a nossa apresentação, eu gostaria de deixar 2 recados, né? O primeiro deles é aquela solicitação que a gente sempre faz em vídeos e lives, que é pedir para você deixar o seu like, né? Lembrar de se inscrever no canal da Suno, no canal do Thiago Reis, e também comenta aqui qual dessas empresas que você está mais ansioso para poder ver aí o resultado, qual dessas ações você tem na sua carteira e você gostaria de ver a análise dos resultados. Comenta aqui, comenta também de onde você está falando. A gente já tem aqui o Nagash, né? O Nagash que já esteve aqui conosco na Suno, está assistindo a live lá de São Carlos. Boa noite, Nagash. E um outro recado que eu tenho para vocês também, antes da gente começar a nossa apresentação, é falar que a Suno está na Black Friday, né? Na Black Week. Essa é a semana de Black Friday e a Suno está com as suas tradicionais ofertas de 3 anos pelo preço de 2. Vou até colocar aqui na tela, o Cláudio colocou na tela aqui para a gente. Então, as ofertas exclusivas da Suno de Black Friday, né? Então, a gente tem Suno Premium, Small Caps, Suno Internacional e a Suno Black, para você que quer assinar a Suno em condição especial de Black Friday. O link vai estar na descrição aqui dessa live, e você pode clicar e poder acessar essa página aqui que está aparecendo na tela para você poder conferir mais precisamente o que tem em cada uma dessas assinaturas, ver qual dessas assinaturas faz mais sentido para o seu perfil, e aí você assinar e fazer parte do time da Suno, contar com esse time de análise da Suno aqui, esse time profissional, analistas certificados que fazem as recomendações para vocês, e aí você tem acesso na carteira da Suno lá, tudo certinho, né? As recomendações, ações, até qual preço teto vale comprar, vai receber relatórios, vai poder participar de plantões de dúvidas. Então, por exemplo, aqui hoje a gente está numa live comentando sobre os resultados. Mas para você que é assinante da Suno, semanalmente você tem plantão de dúvidas com os assinantes, ou com os analistas da Suno para poder tirar as suas dúvidas. Então, você que é assinante tem esse privilégio. Se você ainda não é assinante da Suno, aproveita então aí a Black Friday para se tornar um assinante da Suno. Então, para a gente começar aqui agora nosso conteúdo e para a apresentação, a gente vai falar aí dos resultados da live, nessa live aqui, sobre a temporada do terceiro trimestre de 2025. Começando então aqui com a primeira empresa que a gente tem, é a Petrobras. Malek, o que você tem para falar da gente aí sobre a Petrobras no terceiro trimestre de 2025? Bom, o resultado da Petrobras foi bem positivo, tá? Apesar de você olhar aí e ver que a receita não avançou muito, o EBITDA ficou de lado, né? O fluxo de caixa livre até caiu, ainda assim o resultado foi bem positivo. Por quê? Porque o que a gente vê nas comparações com a base do ano passado é um dólar bem mais fraco. A gente no ano passado estava vendo quase o fim do mundo aqui no Brasil
a gente tinha um câmbio de quase 6. Nesse momento, acho que no terceiro trimestre passado devia estar por volta de 5,70, 5,80. Hoje a gente está falando de um câmbio a 5,30. O petróleo também, que naquela época estava perto de 80, hoje está tradando aí a 63 dólares, acho que na média do TRI deve ter rodado nos 65. E mesmo assim, quando a gente fala dos resultados da Petrobras, a gente vê uma receita e um EBITDA que até cresceram na comparação ao ano passado. Os pares, né, as junior oils, todas tiveram queda de resultado que era esperado até. Por que a Petrobras conseguiu manter os resultados estáveis? Ela teve um crescimento significativo de produção, tá? Então ela aumentou a produção versus o trimestre anterior em 8% com a entrada do novo FPSO. E além disso, ela conseguiu reduzir os custos, tá? Então o lifting cost dela, que é o custo de extração, é o quanto ela gasta para tirar o óleo de dentro do pré-sal, na verdade do total, né? Mas em grande parte ali dos melhores ativos ao pré-sal. Então o lifting cost ele caiu também em quase 10% no trimestre, tá? Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, o segundo TRI já tinha sido bom e seguiu evoluindo agora no terceiro TRI. Natural, né? Porque quando ela avança na produção, você consegue diluir mais os custos fixos, custo de afretamento, por exemplo, tá? Royalties também. Você consegue ali diluir, mas principalmente os custos fixos como afretamento, porque muitas embarcações também são alugadas, né? Então, com isso, o resultado de exploração e produção melhorou, mas não só isso, na parte de refino, acho que também foi uma surpresa interessante. Ela conseguiu ali, né, ela já vinha há um tempo trabalhando com spreads apertados, os spreads deu uma melhorada justamente porque o Brent caiu, né? Então ela tem esse movimento também que dá uma ajudada. Quando o petróleo cai muito, né, a parte de exploração e produção não tem o que fazer, né? O produto que você vende caiu, você perde margem. Só que no refino, né, o petróleo acaba sendo um insumo. Então, se o insumo cai, né, se o produto que você vende, que é o derivado, não cair da mesma proporção, você tem aumento de margem, foi o que aconteceu. Então a margem EBITDA ali é bem pequena, ela roda na faixa de 5%, 4%, subiu para 6% nesse trimestre. Então, uma evolução importante. Isso por quê? Porque o Brent caiu e também porque ela conseguiu vender derivados com um valor agregado maior. Tá? Então, essa margem maior de EBITDA na parte de refino ajudou a contribuir com o resultado. Quando a gente olha o CAPEX da companhia também, isso é um ponto de atenção, né? A gente sempre, o maior risco aqui da tese de investimento, a gente sempre fala, né, que é o investimento em ativos não core. De fato, tem se mantido um CAPEX bastante racional, né? Apesar do CAPEX ter subido na comparação anual, concentrado principalmente na exploração e produção, que não é à toa que a produção está crescendo, né? Precisa fazer o investimento. Então a gente vê o aumento do CAPEX também como um dos principais fatores que fez o fluxo de caixa livre cair lá seus quase 30% na comparação anual. O lado negativo desse fluxo de caixa menor é que torna mais difícil a companhia divulgar seus dividendos extraordinários, né? Que é um pouco da conversa que o pessoal, será que vai ter dividendos extraordinários? Será que não vai ter? Ela anunciou seus dividendos, né? Pagou R$1 por ação, mas os dividendos extraordinários vai ficar um pouco mais complicado, mesmo porque a companhia tem ainda para os próximos anos um ciclo de CAPEX importante que já foi divulgado no plano do ano passado. Tá? Então, vamos ver, né, como é que vão ser, talvez com o petróleo mais baixo, se eles decidirem reduzir o CAPEX para o ano que vem, a gente pode ver dividendos extraordinários no ano que vem, mas esse ano acho que vai ser mais difícil. Né? Boa. Inclusive, essa semana ela divulga o plano estratégico, né? Exato. Na quinta-feira. Tem que esperar para ver. É possível que haja uma redução, tá, no CAPEX que foi guiado no ano passado, mas não tem nada certo. O que é verdade também é que eles sempre colocam lá quase 100 bilhões anuais, mas raramente cumprem 100%. Normalmente roda 75% a 85%, tá, desse CAPEX, mas com petróleo baixo é possível que, se for para 60%, por exemplo, a geração de caixa já aumenta muito para o ano que vem. Tá? E é o que faria sentido, até, para falar bem a verdade. Com petróleo a $60, poucas empresas vão investir para crescer, ainda que a Petrobras, né, assim, o custo de extração dela, mesmo com os impostos, com tudo, se você enviar tudo all-in, não chega a $20. Né? Então, a empresa que ela está muito longe do seu break-even, né? Ela com petróleo 50, ela ainda dá lucro, mas o retorno é mais baixo. Né? Então, seria natural que talvez até reduzam o plano de CAPEX, que seria bem visto pelo mercado. Muito provavelmente. Tem que ficar de olho, vamos acompanhando. Mas é justamente por isso também que a gente sempre fala e faz esse monitoramento, né, do investimento, né, o CAPEX ele ser direcionado justamente à extração de petróleo, né, para não gastar esse dinheiro com investimentos que não traga um retorno tão expressivo, e porque a Petrobras tem aí, utilizando essa expressão para a petroleira, né, mas
tem essa mina de ouro que é o pré-sal, né? Que tem esse lifting cost muito, muito barato, né? Comparado, acho que a gente já divulgou nas redes da Suno algumas vezes essa comparação. Tem na própria tese de investimentos da Petrobras, para você que é assinante pode acessar lá, tem essa comparação do lifting cost da Petrobras com outras petroleiras globais, né? Então, o custo de extração, né, que a Petrobras tem, ele é muito o menor baixo. do mundo, praticamente. É o quarto. Então, assim, para você ver o quão competitivo que a Petrobras é globalmente, por isso que a gente preza muito quando ela faz esses investimentos para melhorar ainda mais essa extração, essa produção dela. Então, resumindo, o resultado da Petrobras para a gente foi positivo, né? Foi positivo, assim, dentro do possível, né? Assim, a empresa, ela vende um produto que é uma commodity e ela depende do preço da commodity. Se o petróleo tivesse $80, teria sido um belíssimo resultado, né? Como o petróleo está 60 e poucos, foi bom. Beleza. Então, notinha positiva aqui para a Petrobras. Vamos agora para a próxima empresa que a gente trouxe aqui para vocês, a Klabin. E lembrando, pessoal, aqui, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito da empresa que a gente estiver passando aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário, que a gente já vai, se for da empresa, a gente já vai respondendo na hora. Então, se for alguma outra empresa que a gente não vai cobrir aqui, a gente pode deixar mais para o final, a gente responde aqui, o Malek e o Bernardo respondem para vocês. Por exemplo, aqui, o Santos aqui já mandou uma mensagem para o Bernardo, que é mais uma porrada no ano, pena que Neoe vai embora, né, a Neo Energia, mas ganhamos dinheiro, né, Bernardo? Se você quiser fazer só um comentário rápido, a gente não vai trazer Neo Energia aqui, mas só se você quiser fazer um comentário rápido a respeito de Neo Energia, o que aconteceu com Neo Energia aí esses dias para o pessoal ficar por dentro. Perfeito, acho que vale comentar, né, um fato especial aí. A empresa, no início dessa semana, anunciou, pelo menos o início aí do processo de uma OPA, né, o controlador quer tirar a companhia da bolsa, né, uma empresa com free float relativamente baixo, de 16%. O controlador já tinha comprado, né, de um outro acionista relevante 30% do negócio, então ele vinha aumentando bastante, e agora para tirar ela do mercado é até um caminho mais curto do que eles percorreram nessa compra anterior, né? O preço que foi da oferta aí foi exatamente igual dessa aquisição que eles já haviam feito, de R$ 32,50 por ação. E aí, obviamente, com o anúncio, as ações já subiram, capturando um valor, né, semelhante ao da oferta. Você tem todo um rito aí nas OPAs, né? Então, tem todo um processo, cada etapa tem um prazo específico, né? Nossos assinantes, inclusive, receberam um comunicado no mesmo dia do anúncio, já detalhando todo o cronograma, nossa expectativa, né, de quando isso deve terminar, né? Eu espero aqui, colocando aqui tudo junto, né, para não tomar todo o tempo com cada uma das etapas. Eu espero o leilão em meados de março do ano que vem, né? E aí o acionista que desejar manter as ações da companhia, ele tem basicamente 3 formas de se pronunciar, vamos colocar dessa forma, em relação ao leilão, né? Você pode ser a favor, e aí para ser a favor você precisa contatar a sua corretora e se habilitar para o leilão, emitindo uma ordem de venda. Então essa ordem de venda vai ser interpretada como uma espécie de voto a favor da OPA. Se você discordar, né, e quiser fazer coro contra a oferta pública, você também precisa entrar em contato com a corretora, se habilitar para o leilão, mas não deixar uma ordem de venda, né, fazer uma manifestação oficial contrária, e aí as pessoas que não se habilitam, elas acabam não vendendo também, mas elas não são consideradas no quórum de 2/3 que são necessários para a oferta ser aceita, né, para ela passar. Então, se você for contra, precisa ainda assim se habilitar no leilão para fazer efeito aí, né, do seu voto, vamos colocar dessa forma, tá? Então, 2 pontos, né? Você tem essas 3 maneiras de se manifestar e temos um prazo aí de talvez saída da empresa em meados de março do ano que vem, né? Uma companhia que deu um retorno bem grande esse ano, um retorno consolidado, inclusive nas nossas carteiras, de cerca de 125% até o momento, né? Uma tese bem interessante. Acho que, só para concluir, né, um ponto bem interessante, porque isso demonstra muito bem o comportamento que o investidor deve ter, né, investindo em ações. Em Neoenergia, a gente passou, né, ela está aí nas nossas carteiras há praticamente 5 anos. Nesses 5 anos, ela ficou de lado, né, como o pessoal gosta de falar, cerca de 3 anos, e o resultado começou a vir de 2 anos para cá. Então, acho que é uma tese que mostra muito bem
o quanto a paciência é necessária e ela se paga nas boas empresas, nas boas teses, né? E eu acho que é exatamente aí onde a gente faz bastante dinheiro, porque dá tempo de acumular, né? Não é aquele tipo de negócio que você compra, no outro dia já está subindo. Beleza, né? Acho que para o psicológico do investidor é bem interessante. Mas a gente costuma falar que se faz bastante dinheiro nessas teses que ficam de lado, que caem, porque aí dá tempo do investidor acumular bastante e quando o resultado vem, ele vem sobre uma base de investimento bem maior. Boa. Isso daí se assemelha muito também com um caso parecido que a gente vai contar aqui, uma empresa que a gente vai contar, que é a Eletrobras, né? Que também o pessoal questionava, né? Não tinha um pagamento de dividendos tão expressivos e agora está se tornando uma ótima pagadora de dividendos. E até reforçando, né, uma coisa que o Bernardo falou, uma rentabilidade de mais de 100% na nossa carteira, que a Neoenergia entregou, e ela é mais uma empresa de energia que sai da bolsa, né, que o controlador realiza uma OPA, né, a Neoenergia ainda não se concluiu, né, mas está em caminho, em curso disso, e uma outra empresa de energia que já aconteceu algo semelhante, que entregou um retorno de mais de 100% na nossa carteira, foi a EDP, né? Então, para quem é assinante mais antigo da Suno aí também vai lembrar do caso da EDP, né? Era uma ótima empresa, uma empresa também muito querida aí do investidor pessoa física. Então, você que é assinante pode até olhar lá na nossa carteira, tem até as posições encerradas, né? Para você ver as posições que já fizeram parte da nossa carteira. Se você ainda não é assinante, volto a lembrar que a Suno está na Black Friday, link na descrição, ou vai estar aparecendo um QR Code aí na tela para vocês também estarem aproveitando a Black Friday da Suno para se tornar um assinante. Agora, Malek, falando sobre Klabin, o que você achou aí do resultado da Klabin? A Klabin, esse resultado mostra bem assim como a estratégia de diversificação de receita dela gerou frutos, né? Porque é sempre bacana, né? Essas empresas você vê o resultado da Klabin, ele é importante, e você comparar também, né, com as outras empresas do setor. E aí você vê a Klabin, gerando recorde de EBITDA, gerando recorde de fluxo de caixa, e você vê, por exemplo, a Suzano, que é outra empresa boa, mas com queda de 15% no EBITDA e com fluxo de caixa praticamente zerado. Mesmo quando você traz de volta, enfim, o CAPEX de expansão e tudo, o fluxo de caixa é bem mais baixo. E por que isso, né? Porque há anos a Klabin está nesse projeto de diversificação de negócios, né? Então, hoje ela tem praticamente 1/3 da venda dela vem de celulose, que é o caso que é quase 100% na Suzano, não é, mas a parte de papel é pequena. Você tem 30% celulose, 30% em papel e 30% em embalagem. Cara, e a celulose, se você acha que o preço do petróleo está ruim, por exemplo, a celulose está muito pior, assim, é um dos piores preços da série histórica. Hoje a celulose está cotada mais ou menos a $525, tá, por tonelada, é muito baixo. Praticamente 15% de toda a produção de celulose no mundo opera no prejuízo, e a Klabin está reportando um resultado recorde. Por quê? Porque, como vocês podem ver, houve um aumento, né, de produção significativa, tanto de celulose, mas também de embalagens e de papel, e com repasse de preço muito forte em embalagens. Vocês vejam que é ali que o preço das embalagens subiu 8% no trimestre, tá? Daí, com isso, a empresa conseguiu reportar resultados recordes, tá? Tanto na receita quanto no EBITDA, e o destaque foi o fluxo de caixa livre, né? Que é o caso, né, que com o fim do projeto Caetê, a companhia ela vem reduzindo o CAPEX que ela vem fazendo trimestre a trimestre, e o fluxo de caixa está vindo, né? E se você for ver, assim, o preço da celulose impacta o resultado, mesmo que ela seja diversificada, mas apesar do impacto, olhando para trás, né, se pegar os últimos 12 meses de geração de caixa livre da Klabin, ela dá praticamente 12,5% do market cap, né, que seria equivalente, né, a um potencial de pagamento de dividendo de 12,5% ao ano. Que é muita coisa para uma empresa que opera praticamente no longo de um ciclo, né? Porque daí também é isso, né? A Klabin ela tem a oportunidade de ir para o mercado que é mais rentável. Então, por exemplo, agora que as embalagens estão com preço mais interessante, ela vai reduzir um pouco a celulose, fazer mais embalagem. Mas se a celulose voltar a subir, ela pode voltar para a celulose, né? Então, você pega uma empresa que opera praticamente num low de um ciclo, né? A gente tem uma visão de médio prazo melhor para a celulose do que está hoje, porque hoje é o low, e mesmo assim você já tem um carrego muito interessante aí de 12,5% de free cash flow yield, né, de rendimento de fluxo de caixa ou dividendo potencial, dívida líquida caindo trimestre após trimestre, tá? Então é uma empresa que vai seguir desalavancando nos próximos trimestres e elevando os seus dividendos, né? Eu acho que não dá para esperar um baita de um dividendo nesse momento, que a gente ainda tem uma alavancagem de 3,5 vezes, embora seja um setor que, assim, você olha 3,5 vezes, até parece que a empresa é muito endividada.
Só que isso também faz parte, né, um pouco do modelo de negócio da companhia, porque ela se endivida em dólar muito barato, né? Você pega a dívida média em dólar da Klabin é 6% ao ano, né? Tem uma Selic de 15% e ela está se alavancando ali a menos de 6%, 5,5%, 6%, tá? Então até que faz sentido, né? Para uma empresa ainda que tem receita em dólar, exato. Né, faz não, sentido. Lógico, né? Se a receita toda fosse dolarizada, isso daí seria um grande perigo, né? De dólar ir para o lado ou para o outro e você ter um prejuízo, mas não é o caso. Mesmo o papel e a embalagem, ela tem alguma correlação com o câmbio, então ela está bem posicionada. É uma vantagem competitiva, no fim, ela consegue se financiar muito barato. Enfim, com uma alavancagem baixando de 3 vezes, a gente já deve ver a Klabin voltando a ser a grande pagadora de dividendos que ela sempre foi conhecida por ser, né? Então foi um bom resultado da Klabin. Justamente esse ponto também, né, que as pessoas associam a Klabin muito ao pagamento de dividendos, né? E nos últimos anos ela não vinha pagando tanto dividendo, mas é até interessante que você explicar para o pessoal que é porque ela também vinha fazendo esses investimentos em novos projetos, né, em novas fábricas. Então, no momento em que ela passa a concluir todos esses projetos, ela reduz os investimentos, ela reduz o CAPEX, obviamente vai começar a sobrar mais dinheiro para ela poder aumentar o pagamento de dividendos, né? Exatamente. Né? Assim, a empresa vive um momento de mercado que razoavelmente hostil, e mesmo assim está crescendo a receita, o EBITDA, tá? O lucro recorrente, o fluxo de caixa. Isso só é possível se alocar capital no negócio. Tá? E isso não é uma notícia ruim. Mas agora, de fato, né, com o fim desse projeto, né, o KET agora, cara, a partir do ano que vem, essa geração de caixa vai escalar significativamente. A gente já está falando de uma empresa que vai poder gerar na ordem de 14% do seu valor de mercado em caixa livre por ano, pelo menos, 14, 15%, e esse CAPEX ele vai caindo ao longo do tempo, né? Porque justamente o projeto KET, ele tem a vantagem de reduzir o CAPEX necessário e a compra de madeira em pé que a empresa faz. Então ela se verticaliza mais com esse projeto. Daí isso daí faz com que, de fato, a necessidade de investimento dela, ela não só vai reduzir porque ela terminou o projeto, mas o projeto reduz a necessidade estrutural de investimento da empresa, o que faz com que maior parte do fluxo operacional ele vire potencial dividendo. Vai ser excesso de caixa, a empresa está mais rentável, vai poder pagar mais dividendos. Tá? É o que dá para esperar ao longo dos próximos 2, 3 anos. E aí, de novo, eu reforço, né, que é um caso também muito parecido, por exemplo, com o que aconteceu com a Eletrobras, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam esperando o momento em que a empresa vai pagar mais de dividendo para poder aí entrar no papel. Então, muito do que aconteceu com a nossa tese de Eletrobras foi justamente observar o que a diretoria, o que a governança da empresa estava fazendo, os executivos da empresa estavam fazendo e medidas que estavam tomando que a gente via que ia caminhar para uma empresa que iria pagar mais dividendos no futuro, e aí a gente já antecipou, já entrou antes no papel, entendendo o que iria acontecer no futuro. Com a Klabin vai ser a mesma coisa. Se quem ficar esperando o momento em que a empresa vai pagar mais dividendos e não já está observando o momento agora do que ela tem feito, né, que os nossos analistas têm dito aqui, depois vai acabar pagando um preço maior, né, pelas ações. Né? Mas Eletrobras, a Axia Energia, agora não é o nome, o Bernardo vai falar mais para frente, ela está aqui na nossa lista. Então, a nota para a Klabin aqui, no caso, é positiva. Sim, um belo balanço. Então, vamos carimbar aqui como positiva. E vamos para a próxima empresa, que é Boa Safra. Mas antes de pedir aqui para o Malek falar de Boa Safra, queria novamente pedir para você deixar o like no vídeo, né? Compartilha aí com um amigo, né, esse conteúdo de qualidade que a gente está trazendo aqui para vocês, abrindo um pouco das nossas teses de investimento carteira, o pessoal trazendo as análises. Porque, assim, todas essas análises, elas foram divulgadas, assim que o balanço foi divulgado, eles foram divulgados através de Suno no Minuto para os nossos assinantes. E você que está aqui nos assistindo está tendo acesso a essa informação, que é uma informação que ela é exclusiva para os nossos assinantes, que a gente dedica o nosso trabalho, né, de análise àquelas pessoas que estão conosco. E aqui, para você que está hoje assistindo essa live, também está sendo gratificado aqui com toda essa análise de qualidade do Malek e do Bernardo. Então, não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar também com aquele seu amigo investidor, chama ele para essa live aqui, e também deixa seus comentários aí se ficar alguma dúvida que o pessoal vai responder ao final. E Malek, sobre Boa Safra, o que você tem para falar aí para a gente? A Boa Safra já seguiu uma dinâmica diferente, tá, das outras duas empresas, no sentido que também, né, as 3 empresas, na verdade, vivem um momento de mercado ruim. O agronegócio, todo mundo sabe que tá difícil, né? Assim, poucas empresas têm ido bem no setor. A gente até já esperava
que a Boa Safra tivesse um ano um pouco melhor, né? O ano passado foi uma base muito ruim de comparação, não por culpa da empresa, mas porque tiveram eventos climáticos que atrapalharam muito a venda das sementes, sobretudo aquelas com TCI, tá? Que são aquelas que têm maior valor agregado, mais tecnologia e por isso preço mais alto e também mais rentabilidade para a companhia. E esse ano a gente seguiu vendo essa dificuldade, mesmo sem, né, necessariamente os eventos climáticos, né? Então o que acontece aqui no balanço da companhia? De fato, ela conseguiu vender muito mais sementes. Então, ela seguiu ali o guidance, né, na verdade, de vender 240 mil bags. Boa parte já entrou agora no terceiro tri, uma parte fica para o quarto tri. Então, a receita foi bem em linha com o que a gente estava esperando. Porém, novamente, ela se viu numa situação de dificuldade de colocar aquelas sementes com mais tecnologia, né, com TSI. E aí, por isso, teve uma evolução muito baixa na margem bruta, né, também. A companhia, em alguns casos, tem vendido até o grão, né? Por não conseguir vender a semente, às vezes ela perde aquele prazo de estocagem que ela tem mínimo, e aí depois de perder o prazo de estocagem só pode ser vendido como grão, onde você até gera uma receita, mas sua margem é muito, muito baixa, tá? Então a gente vê na verdade, uma não evolução na margem bruta, ela seguiu em linha com o ano passado, que, de novo, foi um ano duro, e aí quando a gente desce para a parte de despesa, né, a gente viu até uma piora, porque você teve ali um aumento de despesas com vendas relacionadas a uma venda com um modelo diferente, né, onde você puxa muito ali o frete, né? Então o frete pesou muito e fez com que a margem EBITDA da companhia até caísse na comparação anual, né? Então a gente viu um crescimento de receita significativo, da ordem de 50%, no EBITDA também, porém um lucro líquido estável, né? Quando a gente olha, se a gente fosse ajustar nessa margem EBITDA, a gente teria visto uma queda na comparação anual, e isso fez com que o lucro líquido não avançasse na comparação anual, que era uma expectativa que a gente tinha, e o mercado também, tá? Então, por isso as ações reagiram mal. De novo, assim, é uma empresa boa, num setor que cresce muito e tende a continuar crescendo, né? A área plantada no Brasil cresce 2% ao ano há décadas, inclusive nesse momento péssimo de mercado, né? A gente segue vendo crescendo, e que esse é o principal driver de crescimento da Boa Safra, né? A abertura de novas UBSs, e com a área plantada aumentando mais, ela ganha mercado, e ela ainda ganha, ou seja, o mercado ela cresce, e ela ainda ganha market share dentro desse mercado que já é crescente, né? Uma parte da queda de margem também pode ser explicada por isso, né? A companhia ela vem sendo bastante agressiva em tentar ganhar market share nesse mercado, então tem praticado um preço até abaixo das outras sementeiras, né? Eu acho que esse é um ponto que vale ressaltar. A queda de margem, em partes, é de fato um mercado muito duro, em partes faz parte da estratégia da companhia de tentar ganhar market share, está sacrificando o lucro no curto prazo para tentar ganhar uma fatia de mercado maior no futuro. É um mercado ainda pulverizado, né? Bastante, né? Ela é o maior player e tem 7 e poucos % né, de participação. E aí uma vantagem para ela é que ela está na bolsa, então é uma empresa que tem acesso a capital de maneira mais fácil, então assim ela tem essa vantagem em tentar consolidar o mercado. Obviamente ela tenta ser um pouco mais agressiva, né? Exato. Mas difícil também dizer que o resultado foi ruim, né? Não tem muito o que fazer. Agora, para o ano que vem, né, o que a gente tem que analisar aqui enfim, o balanço também do produtor, né? O produtor vem de alguns anos ruins, né, com quebra de safra, com problema climático, com uma série de problemas. A gente ainda vai falar disso, né? Mas assim, o balanço do Banco do Brasil mostra muito isso, né? Inadimplência ainda subindo do produtor. Mas para o ano que vem, a gente possivelmente já deve ter uma safra recorde, sequencialmente recorde, né? E a gente espera uma melhora, tá, desses resultados da Boa Safra, que, embora o lucro tenha se mantido constante na comparação anual, é uma base bem baixa de lucro, tá? Tem potencial dela e o lucro que ela pode fazer recorrentemente é bem maior do que o que foi entregue nesse trimestre. Então o resultado, nesse caso, foi ruim. Foi ruim. Negativo, inclusive as ações reagiram de maneira bem negativa quando saiu o resultado. Para quem é assinante, de novo reforço, recebeu ali o Suno Minuto no dia, reforçando lá a nossa opinião a respeito da empresa, reforçando o que a gente acredita na empresa. Então, para quem é assinante, tem lá o preço teto, até quanto a gente acha que vale a pena pagar em Boa Safra. Se você tem Boa Safra na carteira, ficou preocupado com essa queda depois do resultado e não é assinante da Suno, então recomendo você dar uma olhada no link aqui na descrição e já adianto, dá uma olhada na assinatura Small Caps, né, que é lá onde está a Boa Safra, está na carteira Small Caps. Agora, passando para o Bernardo para falar um pouco aí de TIM.
Vamos lá, né? Vamos começar aqui com a TIM, né? Que deu um resultado interessante nesse trimestre, né? Vocês veem aí um crescimento de receita quase 5%, crescimento de EBITDA, né? Ainda mais acentuado, com a empresa ganhando alavancagem operacional. Pessoal, não sei se vocês estão vendo aí, vocês estão me escutando aí? Pode continuar, pode seguir aqui. O Cláudio vai trocar a câmera aqui, mas você pode seguir. Beleza, vou comentando aqui, tá? O que acontece, então, com a TIM, né? Que já entrega aí um retorno de quase 80% nesse ano, com valorização, mais um dividendo bem interessante, tá? Ela é bem concentrada em móvel, né? Que são os planos pré e pós-pago para celular, né? Com mais de 90% da receita vindo disso. No móvel, pessoal, ela e outras empresas vêm se beneficiando de um movimento, uma dinâmica muito boa, bem interessante para o setor como um todo, que é uma migração quase que natural dos clientes dos planos pré para pós-pago, tá? E por que isso é bom? Porque com praticamente uma base igual de custos, né, e sem necessidade de investimentos, o resultado ele acaba crescendo porque a receita média mensal por usuário ela é praticamente 3 vezes maior, né, no pós. E aí você tem uma dinâmica que a TIM ela fatura, né, mensalmente por cliente cerca de R$ 45 no pós-pago contra R$ 15 na média do pré. Então, cada cliente que ela migra, aquela receita multiplica por 3, né? E o custo para atender esse cliente ele fica mais ou menos o mesmo, ela paga um pouco mais de imposto, porque o lucro tributável obviamente cresce, mas praticamente toda essa receita nova da migração, ela vira geração de caixa sem precisar construir torre nova, adquirir ativo, fazer M&A, etc, né? Porque muito tem se falado aí das empresas de telecom, né, as incumbentes, comprarem players menores para crescer, tá? Nesse caso, além de olhar possivelmente novos ativos para expandir, a TIM ela tem se beneficiado de um crescimento muito melhor, que é um crescimento sem custo, né? Que vai dessa dinâmica que eu comentei. Então, se a gente for olhar o terceiro TRI da companhia, os clientes dela no móvel aumentaram menos de 1%, né? Mas a receita em si cresceu quase 5%, porque ela saiu de um mix de 48% dos clientes no pós para 52%, né? Com esses clientes que pagam mais mensalmente para o negócio, né? O que é bem interessante. Outro ponto que eu destaco aqui é que a banda larga, né, que é uma divisão menor aí, menos relevante para o resultado, ela voltou a crescer, tá? E por que isso é bom, né? Quando você olha o número de expansão de clientes, você tem uma expansão de 4%, que não é tanta coisa assim, só que esse crescimento pequeno, na minha visão, ele é enganoso, né? Na verdade, ele é bem maior. Por quê? A TIM, ela ainda tem, né, e tinha mais até, um legado de clientes em FTTC, que é uma tecnologia em desuso, né? Eu posso simplificar dessa forma, e que perdeu 71% dos clientes no ano quando a gente olha para o caso da TIM. Então, olhando só para a linha de fibra padrão, o crescimento de clientes foi de quase 10%, tá? E aqui a gente tem uma receita, como eu comentei, e um efeito no resultado ainda pouco importante, mas é um indicativo de onde pode sair mais crescimento para a empresa ao longo do tempo, dado que ela tem muitas casas passadas, então você pode interpretar isso como clientes potenciais, mas que ainda não são clientes. Então, são pessoas que ela pode vir a atender, já tem infraestrutura praticamente pronta, só precisa conquistar esses clientes, né, capturar ao longo do tempo. Então, primeiro você faz essa etapa, né, se apresenta para o cliente, tem o serviço disponível e depois a empresa deve seguir capturando a segunda etapa, que seria colocar esses clientes para dentro, tá? Isso deve escalar ao longo do tempo, ela deve ter uma captura também e adicionar mais receita em banda larga, tornando, né, esse segmento que não é tão relevante um pouco mais relevante no resultado, ainda que móvel deva seguir sendo o principal motor, tá? E aí, para concluir sobre TIM, falando aqui um pouco sobre fluxo de caixa livre, quando a gente pega o EBIT da caixa recorrente da companhia, tira os investimentos feitos no período, o pagamento de arrendamentos também, que eles têm bem relevante, o custo do serviço da dívida e os impostos, sobraram ali mais ou menos 1,2 bilhão no trimestre, né? O que, fazendo vezes 4 e anualizando, indica um fluxo de caixa livre ali em cerca de 8%
do valor de mercado atual, mesmo com a alta acentuada nas ações, tá? Esse número, ele já foi maior, né, quando os papéis estavam mais baratos, então não é por uma queda do resultado, é porque o preço da ação subiu bastante, mas não deixa de ser interessante considerando que ainda tem espaço para capturar mais resultado, continuando aquela migração de pré para pós, né? A Vivo, por exemplo, ela tem um mix já com 68% dos clientes no pós. Isso é mais ou menos um potencial que a gente pode se basear aí do que a TIM pode capturar ao longo do tempo. A Vivo, ela segue fazendo esse movimento, então eu entendo que isso é bem conservador e ela também deve crescer mais escalando a parte de fibra, tá? Fazendo um exercício rápido aqui, né? Tentando imaginar, né, com a TIM já tendo um mix de, por exemplo, 65% dos clientes no pós e cerca de 35% no pré, né, se a gente extrapolasse isso para o resultado que nós vimos no terceiro TRI, você teria uma receita adicional anualizada aí de 2,9 bi, tá? Então, você tem hoje, né, uma geração de caixa livre de 4,8 bi, se a gente considerar que esses 2,9, pelo menos 75% viram geração de caixa, porque você não tem tanto custo adicional e não tem investimento para ser feito para capturar esse novo resultado, você enxerga aí um potencial de crescimento na ordem de 45% nesse fluxo de caixa livre, né? O que jogaria esses 8% de FCL yield que eu comentei para algo mais próximo de 12%, tá? Com crescimento barato, né? O melhor tipo de crescimento que a gente costuma comentar por aqui. Então, um bom resultado para concluir a visão sobre a TIM. Ótimo, já deu a letra aqui então. Um ótimo resultado, um bom resultado aqui para a TIM. Lembrando então, pessoal, aqui a gente chegou na metade das empresas que a gente vai abordar. Aqui a gente ainda tem Vale, Grupo Mateus, Axia, que é a Eletrobras, e o Banco do Brasil. Então, se você está aqui nessa live, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilha aqui essa live, né? Você que está aqui assistindo, está curtindo, está gostando, compartilha aí com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que investe para poder ainda acompanhar esses conteúdos que a gente vai ter aqui para frente ainda, né? Então, Vale, Grupo Mateus, Axia e Banco do Brasil. E se tem mais alguma empresa aí que você tem dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode fazer sua pergunta que no final o time vai estar respondendo. E, Bernardo, um ponto importante aqui antes da gente passar para a Vale, né? A TIM, ela subiu muito esse ano, como eu comentei. E aí, se o pessoal quiser saber se ainda é compra, se tem que aguardar, se tem que tirar da carteira, aí fica o convite para as nossas assinaturas, né? A gente é Value Investor, né? O Value Investor gosta de comprar barato e oferta de... E já deu também um ótimo retorno na nossa carteira, né? A TIM. Que o Cláudio até colocou de novo na tela aqui para vocês verem as ofertas de Black Friday da Suno, né? Então, para você que quer acompanhar, quer ter acesso a esse time de analistas que você está acompanhando aqui, você quer ter acesso às recomendações deles, acompanhar as teses de investimento das empresas que você investe, receber ali o Suno Minuto, né? Que é o que é o Suno Minuto? Suno Minuto saiu alguma informação, algum fato relevante da empresa, você vai ter acesso ali ao Suno Minuto, que é como se fosse um tempo real de notícias com opinião. Diferente de você ver notícias num jornal, onde você só vai ver ali a informação, basicamente uma informação detalhada do que a empresa divulgou, o Suno Minuto você vai ter acesso à informação e também vai ter ali a opinião do analista, né? A análise, né? O que vale muito mais a pena, vale muito mais ouro, né? Falar o que você deve fazer a partir dessa notícia, dessa informação que saiu da empresa, né? O quanto vale isso, o quanto vale para você, não só no retorno que você vai ter, né? Porque é a empresa que você está investindo, você tem dinheiro investido naquela empresa, mas também o quanto que você vai ganhar em termos de tranquilidade, né? Porque, vamos supor, por exemplo, no caso da Boa Safra, que a gente passou aqui, a ação caiu quanto? Mais de 10%, né? No dia depois do resultado. Então, uma pessoa que investe sozinha, que a gente sabe, às vezes não tem tanta informação a respeito da empresa. Às vezes ela investe na Boa Safra porque está vendo que outras pessoas investem na internet, viu comentar sobre a Boa Safra, achou legal, entrou, mas não de fato fez uma análise precisa da empresa para ter ali aquele conhecimento. Isso é normal, a gente entende. Então, imagina quando acontece um fato como esse, que a ação cai mais de 10%, você se sente muito inseguro, porque você não é um cara que tem
uma competência tão grande para analisar tão a fundo a empresa, né? E essa não é a sua atividade principal, não é ser analista. Agora, você pode contar com o time de analistas da Suno, né? Quando sai alguma coisa, acontece alguma coisa assim tão extraordinária, sai o Suno Minuto, vai ter toda a informação, todo o detalhamento, o que vai te trazer uma maior tranquilidade para você que é investidor. Então, o link está na descrição para você olhar aí as ofertas da Black Friday da Suno e se tornar um assinante da Suno. Então, seguindo aqui para a nossa live, Malek, sobre Vale. Boa. A Vale divulgou um resultado recorde em todas as linhas de negócio, né? Tudo bem que o mais importante é o minério de ferro, mas também todos os minérios ali, cobre, níquel e todos os minérios que eles chamam da transição energética, né? Então foi um resultado muito interessante, porque aqui ela reportou de fato uma produção recorde, a maior produção, né, desde 2018, 2019, mas também com redução do custo caixa em todos esses segmentos, justamente por uma diluição ali de despesa fixa, né? Parecido um pouco com o que eu falei na Petrobras, né? Então eu trouxe aqui os resultados em dólar, né? A receita atingiu 10,5 bi praticamente de dólares, crescendo 9%. O EBITDA pro forma daí disparou justamente por conta dessa redução do custo caixa, mas não só a redução do custo caixa, tá? A companhia ela vendeu, na verdade, produtos mais concentrados em pelota, né? Porque a pelota ele é um produto com uma densidade de minério de ferro bem maior, e aí por isso você vende acima do preço de referência. Então, isso é engraçado, né? Porque, por exemplo, você pega uma petroleira, se o petróleo está a 80, muitas vezes ela vende a 75, 74, vender com desconto. Mas no caso da Vale, porque o minério de ferro dela tem uma concentração bem maior do que os 62% clássico, né? As pelotas têm ainda mais, então ela vende com prêmio. Então, às vezes o minério de ferro está 100, ela está vendendo a 105, 110, tá? Pode chegar a isso. E foi o caso nesse momento, né? Então ela priorizou, de fato, vender ali finos de maior qualidade também as pelotas, conseguiu reduzir o custo caixa e alavancar o EBITDA ali em 17%, atingindo 4,4 bilhões de dólares no período, um impacto bem grande daí também quando a gente fala de lucro líquido, né, crescimento de 78% e fluxo de caixa livre, crescimento de 200%. Tá? Só uma coisa que a gente falou sobre a Petrobras, por exemplo, né, sobre o lifting cost, a questão do pré-sal, também vale para a Vale, né? Perfeito. Que é a questão da Vale ter uma qualidade de minério comparável com o global muito competitivo, né? Muito. Na verdade, é o melhor minério do mundo, né? É o minério ali de Carajás, né? E principalmente ainda porque ela transforma ainda em pelota. Aí você aumenta ainda mais, né, a qualidade daquele minério, né? E aí, enfim, conseguiu também reduzir, né, o custo all-in, né, que é o que a gente chama do EBITDA break-even, né? Que é o preço no qual o EBITDA dela zera. Né? Conseguiu reduzir tudo, né? O que, como é óbvio, né? Você reduz o custo, então sua margem aumenta. E assim, isso foi de fato o principal destaque. Né? Você vê esse aumento de receita de 9%, o EBITDA cresce 17% e o fluxo de caixa livre 200%. Né? Óbvio que também não vai crescer 200% todos os trimestres para sempre, mas assim, é um belíssimo resultado. Né? E a gente vê a dívida líquida ali reduziu bastante, tá? Na comparação trimestral. Na verdade, assim, você tem que fazer alguns ajustes nessa dívida líquida, porque se você olhar só a dívida bancária versus a dívida bancária, você fala, mas a dívida não reduziu, para onde foi o caixa? Mas é porque ela tem as provisões para Samarco, né, e outros, enfim, outras contas a pagar, vamos dizer assim, por acidentes ambientais que aconteceram no passado. Então ela está reduzindo essas provisões e esse trimestre foi exatamente isso, né? Ela pegou boa parte da geração de caixa e reduziu dessas provisões, tá? Foi, de fato, desde as commodities, deve ter sido o melhor resultado. Boa. E até falar em commodities, né? A gente passou aqui por Petrobras, Klabin, Boa Safra e agora Vale, ambas todas empresas de commodities, né? E uma coisa que vale o investidor ter muita ciência quando ele investe em uma empresa de commodities é que a empresa ela não consegue controlar o preço do produto que ela está vendendo, né? Sim. O que ela consegue controlar são dois fatores, que é o custo que ela tem para produzir aquele produto que ela vende e a produção, que ela pode aumentar ou reduzir a produção. E eu acho que Petrobras e Vale deram ótimos exemplos disso, né? Foram empresas que reduziram custos e aumentaram a produção, bateram recorde de produção, né? A Vale também bateu recorde de produção de minério de ferro. O brasileiro tem essa sorte, né? Vamos dizer assim, que o Warren Buffett fala isso, né? No Warren Buffett Way. E você investir nas empresas de commodities tem o menor custo de produção. E, de fato,
a única garantia que você tem é que você não vai ser expulso pela concorrência, né? Então, por exemplo, a Vale, putz, ela tem o menor custo caixa do mundo, né? Então, assim, expulsa pela concorrência ela não vai ser, né? Porque a concorrência entra no vermelho muito antes dela. Então você tem esse benefício, né? Assim, o brasileiro tem essa vantagem. Tem a Klabin, Vale, Petrobras, todas aí com custo caixa muito abaixo dos seus congêneres, né, internacionais, muito, muito mesmo abaixo. E por que essa questão que você falou do custo, né? Porque que é importante? Quando a gente olha a questão de oferta e demanda da commodity, né, que é literalmente o que impacta o preço da commodity, né? A oferta e demanda. Se tem muita oferta no mercado, obviamente o preço ele reduz, se a demanda está menor, né? Agora, se a demanda está maior do que a oferta, o preço ele acaba ficando maior. E aí, quando acontecem situações, quando o preço começa a cair demais, aquelas empresas que têm custos maiores, elas acabam quebrando, né? Elas são expulsas do mercado. Vão acabar quebrando antes da Vale. Se a Vale tem um preço muito competitivo, tem um dos menores preços de custo de produção, aquelas que têm maior preço vai acabar quebrando. A produção do mercado ela vai diminuir, consequentemente, então a oferta vai diminuir, e o preço ele vai voltar a se equilibrar. Então, antes da água bater na bunda da Vale ali, né? Antes de chegar no preço ali que é o limitante da Vale, outras empresas já vão ter pedido um socorro ou quebrado, que são situações que aconteceram no passado, se vocês olharem aí, história de minério de ferro, na China teve empresas que ocorreram ciclos como esses, né, que as empresas quebram e o preço volta a se elevar, porque diminui a oferta no mercado. Né? Na verdade, a gente está vendo esse movimento agora na Klabin, né? Como eu falei, assim, 15% da produção de celulose do mundo tá no vermelho. E o que a gente provavelmente vai começar a ver nos próximos anos é, por exemplo, os países que são mais ineficientes, com custo mais alto, por exemplo, a China e o norte da Europa, eles vão cortar as suas florestas de eucalipto, vão vender e não replantam. Na verdade, o que a gente tem visto é isso, assim, simplesmente não vale a pena replantar porque o cara toma prejuízo replantando, a margem bruta dele é negativa, né? Então o cara tira a floresta e não replanta. Então esse cara, ele está sendo expulso do mercado, está saindo. E a Klabin está lá, gerando 1 bilhão de caixa, né, no trimestre. Então mostra muito assim, a vantagem dessas empresas, né? Assim, esse negócio de você ter que investir no melhor quartil ali de custo caixa, acho que tem a melhor vantagem de preço, não é brincadeira, né? Assim, é realmente importante. E por isso que eu brinquei que o brasileiro tem essa sorte, né? Que de fato aqui você tem uma concentração dessas campeões aí de commodities, né? Enfim, isso é o que a gente tem visto agora. E é o que a gente fala, né? A vantagem competitiva quando você vai investir numa empresa que você precisa avaliar. Então o resultado da Vale ele foi muito positivo. Né? Foi bem positivo. Bem positivo, notinha verde aqui para a Vale. Né? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, né, sobre o que a gente estiver comentando, algumas empresas que já passaram aqui, ficou alguma dúvida, se você não mandou na hora, pode mandar no final, a gente vai estar respondendo. Passando para uma próxima empresa aqui, que é o Grupo Mateus, que o Bernardo vai comentar aí para a gente. Indo um pouco para o varejo, então, né, pessoal? Falamos bastante de commodities, utilities, né? E o varejo tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Ainda que o Grupo Mateus, né, pelo atacarejo, tem uma resiliência maior que a média do segmento aí como um todo, tá? A receita, ela foi impulsionada ali pela consolidação do novo atacarejo, tá? Houve abertura de 17 lojas, tá? E a empresa ela também teve um ganho de eficiência operacional, né? Aí você tem, ao mesmo tempo, né, vendas nas mesmas lojas crescendo, né, e também o crescimento orgânico, né, com isso em linha, tá? Quando a gente olha para a margem bruta, tirando efeitos não recorrentes, né, ela até subiu, né, para 23%, quase isso, tá? Isso, na nossa visão, reflete uma melhor gestão de custos, obviamente, apesar de um aumento pontual ali em despesas, tá? Quando você coloca, né, essa receita com um aumento de eficiência em custos, né, a empresa ela conseguiu também ganhar a margem EBITDA, tá? Não cresceu tanto assim, mas cresceu um pouquinho ali para quase 8%, tá? Então, assim, um ponto, né? Vejam como no operacional o resultado ele não foi negativo, tá? Ainda mais levando em conta que nesse modelo de negócios, quando as lojas são em grande parte mais novas, né? E o Grupo Mateus
ele tem muito isso no portfólio ainda, elas ainda não maturaram e ainda não vendem o potencial real do longo prazo, tá? Então, essas 17 novas lojas, por exemplo, e até outras que seguem maturando, porque o tempo de maturação é maior que um ano, se a empresa parasse, por exemplo, de investir em crescimento agora, elas ainda iriam prover um crescimento orgânico para o negócio com aumento do same-store sales, tá? E aí, qual foi o X da questão que nos ligou um sinal de alerta mais negativo no pós-resultado, tá? Eu não vejo que foi uma falta de idoneidade da gestão, mas sim, acho que nos leva a colocar em xeque, pelo menos nesse momento, a qualidade, né? Que foi essa revisão de 1,1 bi com um cálculo errado de estoques, tá? Resumindo aqui, tá? Ainda que isso não gere um efeito caixa agora, né, é um negócio muito grande para se ignorar, tá? Na visão do Grupo Mateus, o crescimento expressivo das operações nos últimos anos, com o aumento da complexidade tributária do negócio, né, ela chegou aí em novos estados, está fazendo aquela estratégia de ir povoando em clusters, né, então ela vai se expandindo para regiões correlatas onde ela já atua, né, para ter ganhos logísticos nesse sentido, né? Nessa iniciativa, né, eles citam que foi um dos fatores, né, essa entrada em novos locais, novos estados, operações cada vez maiores e ganhando complexidade, né, eles citam como um dos fatores que contribuíram com esse erro. Além disso, a empresa identificou uma série de desvios de mercadorias nas lojas, seja no momento do descarregamento de cargas ou até emissão de notas sem produto, tá? Então, assim, como vocês também devem estar pensando, tá? Apesar de serem dois motivos plausíveis como causa, né, eu não acho que eles são justificáveis para uma empresa do porte do Grupo Mateus, tá? Por isso que a companhia ela já vem levantando uma série de medidas para mitigar futuros erros, né, erros semelhantes, mas a gente aqui adota um tom de cautela e segue acompanhando de perto para ver se isso de fato vai ser bem executado, tá? Então, quando você olha friamente para o resultado, para a DRE, ele não é ruim, tá? Mas o resultado da companhia não é só o que passa ali nos números, né? Olhando para outros pontos aí, para as práticas, fazendo uma reflexão acerca do todo, para a gente foi bem negativo o trimestre do Grupo Mateus. Então, para colocar aí o sinalzinho negativo. É isso. Para quem ainda não conhece, né, o Grupo Mateus é uma varejista, supermercadista bastante famosa no Nordeste do país. E aí, esse final aqui que o Bernardo trouxe, de novo, reforço o que a gente está falando aqui, que é a questão de você ter um time de análise próximo, né? Acho que para você que aí investe em Grupo Mateus e viu esse noticiário aí de 1 bilhão, né, de ser reavaliado na empresa, às vezes você às vezes você até lê na matéria, você não consegue nem entender, né, onde que vai ter esse impacto na empresa. Pô, será que a empresa vai ter que pagar por esses 1 bilhão? Será que isso vai sair? Da onde que vai sair da empresa, né? Às vezes você não consegue ter essa visão, porque a nossa atividade principal, às vezes, não é a de um analista, né? A gente tem uma outra atividade principal e a gente não consegue fazer essa avaliação tão precisa na empresa, ainda mais a quantidade de setores que a gente passou aqui, né? Que você tem que ter essa nuance para cada setor, esse entendimento. E logo que saiu essa informação, né, o próprio Grupo Mateus trouxe à tona, né, essa questão, o nosso time foi lá, divulgou um Suno Minuto para o pessoal ficar por dentro e trazer essa tranquilidade. E também, como o Bernardo bem disse, né, a gente está monitorando, né, não é como a situação acabou, ela ainda pode ter outros desdobramentos, e para quem conta aí com o time de análise da Suno, vai estar por dentro. Qualquer informação nova que for surgindo, a gente vai estar atualizando quem é lá nosso assinante através do Suno Minuto. Se você ainda não é assinante da Suno, eu reforço, a Suno está em período de Black Friday. O link está na descrição aqui dessa live para você acessar aí a página e conferir as nossas assinaturas que estão em oferta especial no preço de 3 anos pelo preço de 2, né? O link na descrição. Então, Bernardo, a nota para Grupo Mateus, nesse caso, então, acaba sendo negativo, né? Exato. E aqui só fazendo uma ressalva, né? Eu acho que a gente já que investe há algum tempo, e eu acho que o pessoal aí do chat devem ter vários que estão conosco nessa jornada já há um bom período, né? Ao longo do tempo passa a entender que
as maiores oportunidades, em muitos casos, se criam em cenários mais negativos, né? Por quê? Você tem uma leitura do mercado em cima de um evento, que de fato é negativo, mas, em muitos casos, o mercado extrapola isso com uma queda muito acentuada nas ações, né? Eu costumo comentar que dificilmente você encontra oportunidades em cenários perfeitos, em execuções perfeitas das companhias e tudo mais. Então, ter esse acesso, né, aos nossos minutos, relatório, etc., é muito importante para você conseguir pegar essas oportunidades, né, justamente quando as empresas têm algum fato relevante que não é tão interessante assim, mas o mercado ele machuca mais nas ações. Então, tá perto para saber se vale a pena aproveitar esse momento conturbado para comprar é muito importante. Negativo, então, pensando aqui. Exato. Até o PY4 aqui comentou, né? Como vejo o Suno Minuto, estou assinante full. O Suno Minuto, ele, na hora que você ali entrar na NAI, né, que a gente chama, né, na área do investidor, vai estar logo ali na direita, né? Tem ali as informaçõezinhas na direita. E também, se você for pelo aplicativo, vai ter uma aba embaixo de Suno Minuto, né? Então tá de fácil acesso, mas se você ainda tiver dificuldade, você pode entrar em contato com o suporte da Suno, que eles vão conseguir te auxiliar melhor. Mas é logo na primeira página ali no site, e no aplicativo tem uma aba embaixo para você acessar ali o Suno Minuto. O pessoal também está deixando mais algumas dúvidas aqui, né, sobre Kepler, sobre Itaúsa. No final a gente fala sobre essas duas, a gente ainda tem mais duas aqui para apresentar, que é sobre a Axia, a antiga Eletrobras, e sobre o Banco do Brasil. Agora, a Axia Energia. Antes do Bernardo comentar aqui, eu queria pedir que vocês deixassem os seus comentários, né? O que vocês acharam aí dessa mudança de nome da Eletrobras? Vocês gostaram dessa mudança aí? Perfeito, né? Acho que vale dar esse contexto aí para quem não está por dentro. A Axia Energia é a nossa antiga Eletrobras, né? A empresa recentemente mudou a marca. Acho que é muito um evento simbólico aí para selar a privatização, né? A gente teve a privatização lá em 2023, né? Mas ao longo desse período houveram algumas contestações, né, em relação ao controle da companhia, representatividade no conselho, enfim, né, alguns pontos em que ela esteve negociando com a União ainda e de certo modo, com aquela cultura ainda de estatal, né, sendo moldada. Então, já passado um tempo, né, com todos esses processos tendo findado, acho que faz bastante sentido a empresa vir com esse novo nome, justamente para, simbolicamente, selar essa virada de chave, né, e é muito nessa iniciativa que ela se centrou para a mudança, tá? Eu sei que é um caso que gera divergência de opiniões, né, porque a Eletrobras era uma marca, que tinha décadas aí de existência, né? Todo mundo conhecia. Eu acho que obviamente, a empresa que marcou a expansão do nosso setor elétrico como um todo, né? Ele era mais estatal, mais concentrado, e muito por isso a empresa é gigante hoje, né? Ela só em geração ali, ela é 4 vezes maior que a segunda maior, em transmissão ela é gigante também, muito por conta desse passado glorioso da Eletrobras, e agora inaugura essa nova etapa aí com um novo nome. Então, vai ter divergência, tem aspectos positivos e negativos da mudança, tá? O Davi já até comentou aqui que preferiu o nome Eletrobras. Exato, eu fico dividido, confesso. E sobre os resultados? Vamos lá, tá? Sobre resultados, então, da agora Axia Energia, né? O que foi interessante no caso da companhia? Mesmo com a inflação no período, né, que tem aumento de salário por conta de dissídio, né, acordo coletivo de trabalho e tudo mais, a empresa ela conseguiu reduzir custo e despesa operacional em mais de 5%, tá? Um pouco mais que isso. O principal ponto a contribuir foi PMSO, né, que é pessoal, material, serviços e outros, tá? Que caiu 12%, bem impressionante, chegou a 1,5 bi. Para vocês terem uma dimensão, né, no último trimestre comparável, antes da privatização, esse número de PMSO chegava a um gasto aí de 2 bilhões, ou seja, com a inflação de 3 anos para cá, a empresa está gastando 2 bilhões a menos por ano com essa linha, né, o que nos gera um yield adicional
mesmo com a alta das ações esse ano, bem acentuado, de 1,5%, quase 2% no preço de hoje, tá? E o que é mais impressionante na minha visão? Ela diminuiu o quadro de funcionários de algo de como 12 mil lá atrás, né, em 23, antes de privatizar, para algo mais próximo de 7 mil hoje, tá? E a receita, ela ficou mais ou menos estável, né? Você tem uma estabilidade no setor elétrico como um todo. Então, a produtividade, né, a gente pode colocar, por empregado da companhia, ela praticamente dobrou, né, em termos de geração de caixa, porque você teve uma receita estável, um EBITDA crescendo, né? E quando você faz a comparação aí de, por exemplo, EBITDA por empregado, né, ele praticamente dobrou porque o número de funcionários caiu bastante, resultado subiu com receita estável, tá? Então é bem surpreendente o que vem sendo executado, eu acho que reitera muito essa boa execução da privatização, né? No início, quando ela logo havia privatizado, você via já indícios dessa melhoria, né? Mas o resultado ele era ainda muito poluído por fatores não recorrentes, alguns compromissos que a empresa tinha assumido, né? E conforme essa privatização é selada, né? Esses compromissos eles vão sendo limpos do resultado, você enxerga um resultado normalizado, positivo, que nós já olhávamos lá atrás, mas que era, de certa forma, disfarçado por conta de alguns fatores que conturbavam o momento da empresa, né? Você tinha que fazer um PDV, um plano de demissão voluntária, né? A longo prazo, ele gera uma poupança de custos muito grande, né? Mas no momento em que ele é feito, ele gera um custo, né, com os incentivos não recorrente bem elevado. Esse é só um dos exemplos. Então, ela acaba surpreendendo ainda, vem mostrando melhora contínua nesse sentido, mesmo já passada a privatização há algum tempo, tá? Quando a gente olha para fluxo de caixa livre normalizado da Eletrobras, né, a gente pega o EBITDA recorrente que a empresa entregou, né, tira os investimentos em expansão, né, e tira todos aqueles outros pontos, como resultado financeiro caixa, impostos que a empresa incorreu no período, né, você vê um fluxo de caixa livre no trimestre de 3,5 bi, né? A Eletrobras, acho que vale contextualizar, ela tem alguns compromissos que ela assumiu na privatização que ainda drenam caixa no resultado, né? Ela faz ali um aporte de revitalização da bacia do Rio São Francisco e também aportes na CDE, tá? Isso é, de certa forma, recorrente, isso sai cerca de 2,9 bi por ano, tá? E mesmo assim a empresa vem entregando esse EBITDA trimestral, né? Esse fluxo de caixa livre trimestral recorrente de 3,5 bi, o que em termos anualizados, com o valor de mercado hoje, é de cerca de 10%, tá? 10% eu acho que dá para considerar em termos reais, né? Porque no setor elétrico você tem essa correção inflacionária nos contratos quase que automaticamente, então um retorno ainda interessante mesmo com um aumento acentuado aí no preço dos papéis, tá? Outro ponto que eu destaco aqui... Ô, Bernardo, claro, só uma comentar. dúvida antes de você entrar no próximo ponto, que você falou essa questão dessas obrigações, tem prazo? Elas têm um prazo, tá? Mas eu considero isso recorrente porque é um prazo bem acentuado aí de quase 30 anos, tá? Então isso tende a afetar os resultados por um bom tempo ainda, mas a empresa ela é uma gigante, né? Ela é uma geradora de caixa bem forte, consegue bancar isso com uma certa tranquilidade. Boa, beleza, então esses 10% pode seguir. que eu comentei já é descontando essa parcela aí de pagamentos recorrentes que a companhia faz. Boa. E aí, para concluir, então, né? Além dessa geração de caixa recorrente bem interessante em termos reais, mesmo no preço mercado de hoje, né, a empresa ela tem um crescimento contratado, também sem custos adicionais, bem grande, com migração de contratos, das chamadas cotas, né, para o mercado livre de energia. Então, hoje você tem a Eletrobras, né, agora a Axia, com cerca de ainda 15% da capacidade comercial dela atrelada a contratos ruins que remuneram mal, né? E na privatização foi acordado que gradualmente até 2027 e a partir disso plenamente a empresa ela poderia migrar esses contratos de cotas para o mercado livre de energia, tá?
Hoje, se tem um diferencial de preço, né, de R$ 95 por megawatt-hora para R$ 180, então quase o dobro. Tá? São usinas que vale destacar, que já operam, né, então você não precisa fazer novos investimentos, né, não é mais ou menos como o caso da Klabin, que o Malek estava comentando antes. Né, ela vai expandir produção porque ela investiu em novas plantas, né? Vem concluindo agora, vem escalando produção por conta disso. Né? Esse crescimento que a Axia tem contratado hoje é muito parecido com o caso que eu comentei sobre a TIM. Né? É o melhor tipo de crescimento possível, porque você tem expansão de receita, né? Só alterando um contrato ruim para um contrato bom, sem precisar construir usina nova, em cima da usina que já opera, e sem precisar contratar mais pessoas, por exemplo, né? Expandir custos em relação a isso. Então, essa receita nova, ela praticamente toda vira geração de caixa. A empresa vai ter, né, um pouco mais de custo ali com tributação, mas nessa receita adicional, ela quase que escorre totalmente para a geração de caixa livre, né, aumentando no longo prazo aqueles 10% que a gente enxerga, pelo menos em relação ao resultado de hoje, que ainda tem um pouco desse efeito negativo desses contratos piores em cota de garantia física. Tá? Então, você tem um escalonamento, né? Metade desses 15% que estão alocados em cota vão ser liberados para o Mercado Livre em 2026 e a outra metade dali para frente totalmente a partir de 27, tá? Quando eu faço as minhas contas aqui, com esse diferencial de preço, a empresa deve liberar uma receita adicional aí de 2 bilhões, tá? Então, esses 10% de hoje, eles devem subir aí para pelo menos uns 12 de forma recorrente, só com essa migração de contratos. Ela tem mais obras de transmissão para liberar RAP adicional também, que deve expandir o resultado um pouco mais. Tá? Então, uma tese bem interessante, porque quando a gente olha 10%, talvez num negócio do varejo, né? Ele é bastante incerto, porque você não tem como saber se a empresa vai ter pricing power para seguir colocando inflação ao longo do tempo em relação a isso, se ela vai ter a mesma demanda. Né? No setor elétrico é bem mais previsível, então a gente tem isso quase que em termos reais, né? E com uma recorrência, uma previsibilidade muito grande, porque estão pautados em contratos de longo prazo que reajustam anualmente pela inflação. Então, é uma tese aí que entregou um resultado muito bom, né? Já antecipando aqui a nossa conclusão, mas que eu entendo que deve seguir melhorando o resultado por conta desses fatores, sendo principalmente essa alternância de contratos ruins para contratos bons de venda de energia. Pô, resultado muito bom. O Lucas até comentou aqui, né, sobre um vídeo que você fez para o canal do Thiago, né? Vídeo sobre Axia, deu vontade de virar assinante de novo, então a oportunidade está aí, né? Black Friday da Suno é o melhor momento do ano para você de voltar a se tornar assinante da Suno. E sobre esse vídeo, né? Até falando para você que não assistiu, pode aí acessar o canal do Thiago para assistir. Mas hoje de noite também a gente vai soltar lá uma thread no Instagram do Thiago, até adiantando aí para o Bernardo, vou mandar em collab lá para você, né? Uma thread a respeito desse vídeo que você fez, né? Destrinchando aí um vídeo que você comenta se é bolha a Eletrobras, porque ela já subiu aí, acho que considerando dividendos, acho que mais de 80% no ano, né? Alguma coisa assim. Então é um retorno bem expressivo, né? Então você faz essa provocação, será que a Eletrobras é bolha ou faz sentido essa valorização e na thread ali você destrincha todos os pontos do porquê dessa valorização aí da Eletrobras esse ano, que é mais uma vez aqui, repito, é uma empresa da nossa carteira, é uma empresa que está dando um ótimo retorno para o nosso assinante. Então, quem é assinante da Suno está colhendo os frutos de todas essas empresas que a gente está trazendo aqui, dos retornos positivos que eu pontuei aqui para vocês. Exatamente. Bom, fico com o convite, então, para o vídeo. Mais alguma coisa? Não, só ia reiterar o convite para o vídeo, né, que a gente gravou para o canal do Thiago. Lá eu coloco até os gráficos, né, em relação a essa questão do EBITDA por empregado, essa diminuição no quadro de funcionários da empresa. Acho que vai ficar até um pouco mais visual para vocês complementarem a análise aqui do resultado em si, né? Fica o convite, então. Boa. É isso aí, partindo agora para a nossa última empresa, e depois a gente vai responder aqui mais umas 2, 3 dúvidas que tem aqui do pessoal de outras empresas. A gente vai falar de uma empresa que talvez seja o resultado que era o mais aguardado aí do trimestre, que é o Banco do Brasil, e o Malek vai falar aí para a gente um pouco de Banco do Brasil.
Acho que antes do comentar, né, o balanço do Banco do Brasil, se foi bom, se foi ruim, acho que vale trazer assim a perspectiva, né, do banco. Todo mundo sabe, né, que os resultados do primeiro tri e do segundo não foram bons e a perspectiva para esse resultado já era bem negativa até certo ponto, né? Então, assim, ninguém no mercado esperava que fosse ser um belo de um balanço, tá? Então, o que a gente viu aqui, né? Uma carteira de crédito, né? Começando de cima para baixo, né? Uma carteira de crédito que continua expandindo, né? Então cresceu lá seus 7%, que é um crescimento grande até, tá? Um dos maiores crescimentos de carteira, o que, de certa forma, talvez gere algum tipo de preocupação, né? Porque a gente tem tido um problema de qualidade e saúde dessa carteira de crédito e o banco, talvez ele devesse dar uma segurada maior, o que, de certa forma, até aconteceu, né? No agronegócio ele cresceu 3%, como vocês conseguem ver, mas na PF e na PJ, onde a qualidade da carteira também não é tão boa, está crescendo de forma acelerada, né? O crescimento PJ de 11%. Tá? Apesar do crescimento, a Basileia do banco se manteve, né? Até deu uma altazinha de 0,15%. Grande parte também explicado pela redução do payout, né? O banco ele reduziu seus investimentos, mas também essa carteira PF, esse crescimento de 7%, foi muito concentrado no consignado, né? Isso é interessante, porque o consignado, por ele ter um risco de calote praticamente zero, né? Você só dá calote no consignado se você morrer, né? Então, ele consome muito pouco da Basileia, né? Você tem um multiplicador de RWA, né, que é o Risk Weighted Assets, né, que é o risco ponderado, o ativo ponderado pelo risco, baixo. Então, ele consome pouco do seu capital. Então, isso é interessante, né? O banco conseguiu crescer numa linha onde você tem um risco muito baixo e consome pouco da sua Basileia, que a Basileia não é baixa, mas também não é das mais altas, né? E sabendo que a Basileia ela vai reduzir todo o primeiro tri nos próximos 3 anos por causa da 4966, tá? É um ajuste que já foi feito no patrimônio líquido, mas ele é faseado na Basileia. Uma das razões pelas quais a gente vê que o payout do banco deve seguir baixo, né? Mesmo com dividendo pequeno, a Basileia está se mantendo estável, sendo que ela vai cair no próximo trimestre, no próximo não, no primeiro tri de 26, vai cair novamente no primeiro tri de 27, vai cair de novo, a última vez, né? Primeiro tri de 28, são 4 anos de ajuste faseado na Basileia, tá? Então, o crescimento de carteira, diria que está ok, né? PF e agro muito, muito bom, né? O agro deu uma boa segurada, cresceu só 3%, abaixo da inflação, então na prática a carteira real reduziu. Na PF teve um crescimento, mas um crescimento numa carteira muito saudável, nunca consignado. A PJ é um sinal amarelo ali de que, poxa, o banco ainda está crescendo forte, nesse momento talvez ele devesse ser um pouco mais cauteloso, né? Quando a gente desce assim no DRE ali para a margem financeira, que é a margem financeira bruta é a margem de juros do banco, o banco ainda cresceu ali seus 2%, né? E é um crescimento baixo. Você vê que, poxa, a carteira cresceu 7%, mas a sua receita de juros cresceu menos, cresceu só 2%. Por que isso acontece, né? Porque na nova contabilidade, né, na 4966, você tem agora o stop accrual. O que é isso, né? É o stop de acruamento de juros, né? Quando o crédito ele fica inadimplente, você simplesmente para de contabilizar ele na sua receita. Então, puxa, ele ficou inadimplente, parei, essa receita aqui zera, não reconhece mais, só reconhece os créditos adimplentes. Em alguns casos, se você pode, o crédito ele pode estar até adimplente, mas se você tem perspectiva de perda nele, de esperada, na perda esperada, então você coloca ele no estágio 2 ou estágio 3 e, se for o caso, já para de contabilizar também a receita. Então isso daí prejudica o reconhecimento de despesa com juros e prejudica também o resultado, né? O crescimento de receita de juros ele vai reduzindo, ele está crescendo menos do que o crescimento da carteira, né? Ou seja, a rentabilidade dessa carteira vai reduzindo, pelo menos, não necessariamente efeito caixa, mas no efeito DRE. O que a gente viu aqui, né, que é de fato o grande problema do banco, é um crescimento forte de PDD, tá? A gente teve uma PDD crescendo 78%, né? Na verdade, a PDD é um nome que agora está em desuso, né? Mas PDD é a perda esperada, né? Que é o principal componente ali do custo de crédito. Então, cresceu praticamente 80%, né? 78% aí no trimestre. Em grande parte por um aumento de inadimplência grande. A gente pode ver que a inadimplência D mais 90, né, o famoso over 90, ele atingiu 4,9% na carteira consolidada, com a expansão de 1,6% em relação ao ano passado. Pode não parecer muito,
Mas quando você vê que a carteira de crédito do banco é quase 1,3 trilhão, 5% é muita coisa, é 50 bilhões, tá? De inadimplência, e essa alta aí de 1,6% é uma alta de 16 bilhões. Então não é pouca coisa, né? Esse aumento de 1%, né, de novo, ele não é pouca coisa, e esse aumento foi muito puxado, né, como vocês já devem esperar, pela carteira do agronegócio, né? Então, como é que a gente pode analisar, né, um indicador antecedente dessa inadimplência? Olhar para o New NPL, né? NPL é a sigla para Non-Performing Loans, né, que é basicamente de fato aqueles empréstimos que não foram pagos, eles não estão sendo performados, eles não estão sendo pagos, os novos atrasos, né? E aí a gente pode ver, né, que de fato no agronegócio os créditos não performados, os não pagos, né, os novos atrasos, eles subiram mais de 100% na comparação anual, e teve um pico ali de 8 bilhões de créditos atrasados, tá? O atraso é muito grande, a gente imagina que esse daí a gente deve estar perto do pico, tá, desse problema. Uma coisa que vale a gente analisar aqui, de fato, é a duração desses empréstimos, né? Esse é um indicador importante da gente analisar. Em geral, as últimas carteiras de crédito do Banco do Brasil, isso eles divulgam, as safras, né, de crédito que eles chamam assim, elas têm uma duração média de 50 meses, tá? E essa safra problemática, ela está da ordem de entre 30 e 35 meses. Tanto a PJ, quanto a PF, quanto o agro, tá? O agro definitivamente é a pior carteira, mas as outras, elas também estão com indicadores de saúde ruins. Não tão ruins, mas tão ruins. E a gente está nessa faixa aí dos 35 meses, tá? Para vocês terem uma ideia, né, a safra de a gente não fala muito disso, mas a safra de PF, né, do Banco do Brasil é a pior desde 2013. Apesar do agro, né, ser o problema maior ali, mas não está contido no agro. Mas, assim, qual que é o interessante? Então, a gente deve ter uma renovação dessa carteira em algo como 15 meses, 20 meses no máximo. A gente deve ver os resultados do banco praticamente normalizando, tá? Na verdade, vai depender do crédito que eles estão oferecendo agora, né? Se o crédito que eles estão oferecendo agora for mais rigoroso, como a gente acha que está sendo, apesar do crescimento grande, maior do que o esperado da carteira, a gente acredita sendo bem mais prudente, vamos dizer assim, mais rigoroso, tá? Mais exigente aqui nas qualidades dos credores. Então, a gente deve ter mais 18 a 20 meses de resultado pressionado. Não necessariamente quer dizer que os resultados vão piorar, tá? A gente pode estar naquele pico de pior momento, deve ser entre esse e os próximos 3 trimestres, dá para dizer isso, né? Porque daí 3 trimestres a gente está falando de 12 meses, o pior resultado de todos, ele está entre o terceiro tri desse ano e o terceiro tri do ano que vem. Acho que isso a gente pode dizer com uma... Infelizmente não dá para cravar qual é o trimestre, mas acho que dá para dizer que esses 12 meses, o pior resultado talvez seja o quarto, talvez seja o primeiro, talvez seja o segundo. Acho que o pior desse pote vai ser o terceiro do tri do ano que vem, provavelmente entre o quarto e o primeiro tri desse ano, e a gente vai ver uma normalização. Por quê? Porque daí a gente vai ter essa safra no fim e outra safra no início. E aí as coisas vão normalizando, né, ao longo dos próximos 1 ano e meio, tá? Isso aí é interessante o pessoal entender, então, assim, porque os próximos trimestres da divulgação de resultados do Banco do Brasil, a gente ainda pode esperar ainda resultados ruins ainda, né, digamos assim. Exato, né? Até porque se você for observar, um indicador que é importante é o índice de cobertura. Porque isso daqui quer dizer o seguinte: o quanto o banco atrasa é uma coisa, o quanto ele provisiona no DRE é outra. E o que vale para a apuração do lucro líquido é o quanto ele provisiona. E se você for observar, até está escrito ali, ó, o índice de cobertura ele caiu para 165%, queda de quase 12% percentuais em relação ao ano passado. O que significa isso? Que tudo aquilo que atrasou já está coberto em 170%. É bastante coisa. Assim, não é um banco que está, putz, eu tô sem provisão, meu Deus do céu. Não é o caso. Mas, claramente, ele está atrasando mais do que ele está provisionando. O que significa que, se ele fosse de fato provisionar tudo aquilo que está sendo atrasado nesse momento, o lucro dele seria zero. Talvez até fosse negativo. Mas isso é normal no setor, né? Significa também que no passado ele provisionou mais do que tinha atrasado. O banco ele faz justamente para não ter uma oscilação tão grande de resultado entre ciclos. Isso é normal. Mas mostra que é isso, assim, o resultado do banco não é bom. Os próximos trimestres também não dá para esperar que o lucro vai voltar magicamente,
mas ele vai seguir consumindo provavelmente essa cobertura nos próximos 2 trimestres. Dá para dizer com alguma confiança de que vai ser o pico, o pior balanço do Banco do Brasil está por vir entre os próximos 2, num cenário mais negativo entre os 2 seguintes, tá? Isso daria para a gente dizer com um grau de confiança razoavelmente alto. Mas é isso, assim, não tem de onde escapar, né? Lucro líquido ao estado de 3,8 bi, queda de 60% em relação ao ano passado, um resultado ruim, bem ruim, né? O pior dentre os bancos, mas de certa forma esperado, e de certa forma é por isso que o banco negocia 70% do valor patrimonial, né? Assim, não é como o Itaú, que está negociando quase 2 vezes, né? Até enfim, o Santander, né, e Bradesco negociam acima de uma vez, o banco negociando 70% do valor patrimonial também aguenta bastante desaforo, né? Mas enfim, o que é para tirar desse resultado? De fato, assim, o cenário ainda está em piora, ele não mostrou uma inflexão, a inflexão possivelmente vem nos próximos 2, talvez 3 trimestres, é possível que a gente veja uma inflexão, podendo se estender, enfim, no máximo, eu diria, até o terceiro trimestre do ano que vem, e vai seguir nessa dinâmica. Acho que, enfim, todo mundo já está nessa expectativa. É como o Bernardo também comentou, né? Dificilmente você vai comprar muito barato um ativo que está performando de forma muito, muito positiva. Normalmente é quando a empresa dá aquela topada ou quando ela está ali na maca que ninguém quer, e aí você consegue comprar o ativo mais barato, tá? É um pouco do que a gente vê no Banco do Brasil hoje. O resultado, então, né, nesse caso... Negativo, né? Inescapável. Mas assim, justamente isso que você falou, e aí reforçando aqui para o pessoal, né? Assim, galera, não é que o resultado da empresa ele foi negativo em um trimestre, e ainda que a gente ainda tem essa projeção aqui que ele ainda seja negativo 1, 2, 3 trimestres para frente, que a gente entende que a empresa ela não é um bom investimento, né? Acho que tudo é preço, e a gente investe para longo prazo. Então, tem duas coisas. Primeiro, a questão da gente investir para longo prazo, e tem a questão que, assim, não dá para você esperar que o resultado da empresa melhore para aí você decidir investir nela. Porque quando isso vier a acontecer, o mercado ele já vai ter antecipado esse resultado. Provavelmente você não vai pagar o preço que você poderia estar pagando hoje pela empresa, né? Geralmente o mercado antecipa o movimento, ele já vai saber antes, né? Quando o resultado melhor, ele já vai conseguir enxergar sinais de melhorias e vai antecipar esse resultado. Então, para você que espera até o momento de fato vir a acontecer, provavelmente você não vai pagar preço. Então, esses 2 pontos, né? A gente não investe por trimestre e a gente investe por longo prazo, e você não pode esperar o resultado da empresa melhorar para aí você tomar uma decisão, né? Não, e vamos tangibilizar isso, vamos trazer para a matemática, né? Para o pessoal entender. Bom, hoje o banco vale 0,7 do valor patrimonial, tá? Então a gente pode fazer uma conta simples, né? Se a gente sabe, né, que a safra de crédito do banco ela gira basicamente 50 meses, a gente está no 30, 35 ali, então a gente sabe aí que faltam basicamente, sei lá, 20 meses, vamos arredondar para 2 anos. Né? Então em 2 anos a gente deveria ter a empresa rodando no seu patamar normalizado. Tá? Que aí a gente pode discutir aqui se é um ROI de 15, 16, 17, vai depender também um pouco da Selic, tá? Esse ROI ele varia com a Selic, mas acho que dá para argumentar que vai rodar nessa banda aí, de 15% a 17%, que é um ROI parecido com o que hoje é o Santander, tá? Um Bradesco. A gente pode até discutir, eu acho que o Banco do Brasil, na média, é uma empresa até melhor do que essas, por outras vantagens competitivas que ele tem. A BB Seguridade, participação gigantesca na BB Seguridade, que tem um ROI altíssimo, né? A asset do banco, enfim, tem uma série de outros ativos, é o maior asset do Brasil, inclusive. Então tem outros ativos, né? Então, se você imaginar que em 2 anos ele vai estar tradando uma vez valor patrimonial, significa que o cara que compra hoje, do 0,7 até uma vez, é basicamente 50% de alta. Não chega a ser, mas se você colocar um pouquinho, porque também conforme a empresa dá lucro, o valor patrimonial aumenta. Né? Então, vai dar mais ou menos 50%. 50% em 2 anos não está ruim, né? Vai dar mais de 20% ao ano, tá? De retorno. São premissas bastante razoáveis, tá? Assim, não é nenhum absurdo isso aqui que a gente está falando, tá? É mais ou menos por aí. Então, assim, não quer dizer que é a última oportunidade do pacote, aquela coisa inacreditável, né? Não é, mas tá longe de ser um investimento ruim também, né? Esse preço tá
é isso aí, dá para imaginar uns 50% aí em 2 anos seria uma projeção que é bastante factível, né? Uma conta simples e que funciona. É isso, e assim, para você que não sabe, né, até qual preço vale a pena pagar em Banco do Brasil, na nossa assinatura você vai ter acesso a esse tipo de informação. Para quem é assinante da Suno, pode acessar ali a carteira de dividendos, que é a carteira onde está o Banco do Brasil, e vai poder ter acesso aí ao preço teto, né, a porcentagem de alocação que a gente recomenda para o Banco do Brasil, vai poder acessar a tese de investimento do Banco do Brasil, vai ter acesso ao Suno Minutos do Banco do Brasil, né? Então qualquer atualização que tiver a respeito do Banco do Brasil, o nosso time de análise vai estar lá divulgando para vocês, inclusive quando sair o resultado de Banco do Brasil, né, nas próximas temporadas de resultados, né, logo de imediato, né, logo no período seguinte, geralmente divulgar à noite, então na manhã seguinte ali você já vai ter acesso ao resultado de Banco do Brasil, mas aí só para quem é assinante da Suno. E se você ainda não é assinante da Suno, está aqui na tela, Black Friday da Suno, essas ofertas de 3 anos pelo preço de 2 vão encerrar amanhã. Então, para você que está aqui na live, aproveita, acessa o link que está na descrição e assina aí. Você vai assinar 2 anos da Suno e vai ganhar mais 1 ano grátis, né? E aí é uma coisa que eu gosto sempre de reforçar nessa oferta. Quando a gente investe para sempre, né? A gente não tem um prazo como investidor. Exato. A gente é investidor para a vida toda. Às vezes você pode falar, mas eu assinar 3 anos. Cara, como investidor, você vai investir pela vida toda. Então, 3 anos já está garantindo já 3 anos de acesso ao Suno, que vai ser o seu suporte aí nessa trajetória, nessa jornada como investidor. Antes da gente encerrar a nossa live, a gente passar aqui por algumas perguntas aqui bem rapidamente, como a gente não tem uma apresentação sobre essas empresas, então se vocês pudessem fazer alguns comentários bem rápidos aqui, eu vou jogar uma para cada, né? Tem uma pergunta da Kepler e tem uma pergunta da Itaúsa. Eu vou deixar a Kepler aqui para o Malek. Uma pergunta do Jonatas, né? Ele pergunta sobre Kepler. Eu não sei se você tem aqui fácil os resultados do último, mas se puder passar um panorama geral assim de Kepler bem rapidamente para a gente. Não, uma coisa que eu ia até comentar, Bernardo, é que é aquilo, né? Ou você vira investidor pro resto da vida, ou você vai trabalhar pro resto da vida. É uma coisa ou outra, né? Você escolhe o que você acha mais fácil, né? Em geral, é mais fácil investir do que trabalhar, né? Até morrer. Mas vamos lá. Sobre Kepler, né? A pergunta, imagino que seja bem direcionada em relação à possibilidade ou não de OPA, tá? E isso é muito difícil da gente analisar, tá? Assim, a Kepler, né, em termos de resultados, é uma empresa que, igual quase todas as outras empresas do agronegócio, vem passando por uma seca, né, vamos dizer assim, de resultados, mas o terceiro tri mostrou uma inflexão, foram números bem melhores ali, tá? De margem, né, principalmente na parte de fazendas, também a parte de receita ali, de serviços, deu uma engatada, também ajudou. A empresa, embora seja um momento ruim, muito capitalizada, caixa líquido, gerando caixa. Então, de fato, assim, não são resultados de encher o peito com orgulho, mas para o momento que o agro está passando, são razoáveis, né? Uma empresa que a gente gosta e acha que nos próximos 2 anos ali, com o agro melhorando, é bem essa política ali que a gente está vendo com o Banco do Brasil, né? Aquela safra, essa safra inadimplindo, assim, o cara ele não consegue pagar os juros do banco, ele não está pagando, ele não está comprando silo, comprando semente, então é um processo, tá? Mas enfim, a Kepler já mostrou uma inflexão ali, né, de resultados, deve seguir melhorando ao longo do quarto, ao longo do ano que vem, e atingindo de fato o seu grande potencial, vamos dizer assim, no mesmo momento, mais ou menos, que o Banco do Brasil resolveu o problema dele daqui a uns 2 anos à frente, tá? É o que daria para esperar em termos de resultados normalizados, e aí sim a empresa voltando aos números que ela entregava 2, 3 anos atrás, que eram muito fortes, tá? Agora, a pergunta, imagino que seja bem direcionada à OPA, né? Houve uma oferta vinculante, mas não tem nada certo, tá? Assim, ao contrário, até, por exemplo, da Neoenergia, né? Como o Bernardo comentou, onde a gente acha que tem uma probabilidade alta, né? De sair a OPA. Na Kepler é bastante incerto. Tanto é que, ao contrário da Neoenergia, ele está bem longe do preço onde poderia sair a OPA, né? Tem, por exemplo, acho que, salvo engano, 14% acima do que está hoje, mais ou menos, eu não sei quanto que a ação vale hoje, mas nesse range aí, se a OPA sair, você teria uns 14% para ganhar, só que não tem almoço grátis, né? Se o mercado está colocando 40%, é porque tem risco, e se não sair a OPA, o papel vai devolver. A nossa tese não envolve a OPA, envolve a gente gosta da empresa, estava lá, e por acaso isso daí surgiu,
Então, assim, diria que está nesse momento, tá? Pode ser que de fato a OPA saia e quem entrar vai ganhar 14%, 15% rápido, pode não acontecer também, entendeu? É muito difícil a gente saber qual que é a probabilidade disso, né? Assim, não é o nosso foco, mas a gente segue no ativo, mas porque gosta mesmo do ativo core. Mas tem que saber que, assim, se a OPA não sair, o papel vai devolver, né? Inclusive, aí, reforçando, quem é nosso assinante, né? Logo que saiu a divulgação que houve essa proposta, nós divulgamos o Suno Minuto e divulgamos também nossa posição, qual que é o nosso entendimento ali daquela oferta, se a gente achava que ela era uma oferta atrativa ou não, e se a gente achava que a empresa deveria aceitar ou não essa oferta. Essa informação eu vou deixar exclusiva para quem é assinante da Suno, pode acessar lá no Suno Minuto, ou até mais fácil, né, como já tem um prazo que saiu, você pode entrar na página da Kepler, né, você vai digitar Kepler na barra de pesquisa, você vai entrar na página da Kepler, e aí você vai ter ali o Suno Minuto só da Kepler para você ter acesso. E uma outra informação também é que aqui na Suno a gente tem o Grupo Elite, né, que é o nosso grupo mais exclusivo aqui de membros, né, de clientes da Suno, né, é realmente assim o grupo mais exclusivo que a gente tem aqui de investidores da Suno, é como se fosse um mastermind mesmo. E no último Grupo Elite, nós inclusive tivemos aí como convidado o Bernardo, né? Mais um Bernardo, mas o Bernardo, CEO da Kepler, ele esteve lá conosco, ele fez uma apresentação sobre a empresa, né? Para quem é, por exemplo, aí acionista da empresa e quer ter esse tipo de informação, né, bem mais detalhada, até uma diferença que tem aqui, para quem é analista, por exemplo, como a gente fala, né, eu dei todas as questões das informações de que o analista ele entra ali no relatório da empresa, entende balanço, o analista também ele tem acesso às pessoas que estão tocando a empresa, né? Aqui eu sei que o Bernardo Malek provavelmente deve estar em constante comunicação com o RI de empresas para poder estar conversando, tirando informações, e lá no Grupo Elite a gente teve essa oportunidade de estar conversando com o Bernardo, que é CEO da Kepler, ele trouxe ótimas informações. Obviamente ele não abriu detalhes sobre essa proposta de fusão, porque provavelmente eles estão em negociação e não podem comentar sobre, mas ele deu um panorama do que está acontecendo, deu um panorama da empresa, então também é mais uma vantagem aí para quem está com a Suno. Você tem acesso a essas informações, mas para você também que quer ter acesso a esse grupo exclusivo, chama a Suno pode ser aí nas redes sociais, né? No Instagram, que o Cláudio até colocou aqui, pode chamar lá a Suno no Instagram, pode chamar o Thiago, qualquer um dos nossos membros aqui da Suno, falando que você tem interesse por acessar aí o Grupo Elite, está aqui o @, da Suno, né? @Suno Research, pode entrar lá no Instagram e perguntar sobre o Grupo Elite. O Bernardo também estava lá, né, na semana passada, pode falar um pouco, e também já pode emendar essa pergunta. E acho que um ponto para se colocar sobre... Eu gosto muito das teses, gostaria que vocês falassem um pouco sobre Itaúsa. Eu só ia complementar também sobre o último Grupo Elite, que dá para colocar ele quase como um especial da Kepler, né? Pelo menos uma parte dele, porque além do Bernardo, CEO da companhia, a gente teve o Werner da Trígono, que é um acionista bem relevante. Então deu para ter a visão de quem está lá dentro, mas também de um acionista que está no conselho, que tem uma representatividade, né? Tem essa questão da oferta, né? Eu diria que a diferença para a Neoenergia é que a base da Kepler ela é bem mais ampla, né? Então você tem um free float maior para convencer e você também tem acionistas um pouco mais concentrados e menos difusos. Então, se esses acionistas forem contra esse preço, eu acho que é mais difícil da oferta andar. Eu acho que o mercado ele enxerga isso de certa forma, né? Quando você olha para a Neoenergia, ela quase já convergiu para o preço da OPA, porque a probabilidade de ocorrer é grande. No caso da Kepler, você nem tem a OPA oficial ainda, né? Você tem um indicativo de preço, e o preço de negociação da empresa, ele até foi para perto desse patamar logo quando saiu a notícia, mas, a meu ver, o mercado, ao longo do tempo, ele foi interpretando que não é tão provável assim isso passar, né? Então, tem essa distinção aí para os dois casos que o Malek trouxe muito bem. E sobre Itaúsa, o que você pode dar um panorama, assim, não necessariamente do último resultado, mas um panorama geral de Itaúsa? Itaúsa é uma tese que a gente acha interessante, né? Tem muita qualidade envolvida, né? Só que eu acho que a qualidade, né, como a gente vinha comentando,
em relação a esses períodos mais conturbados das empresas, ela normalmente vem a um preço um pouco mais elevado, tá? Eu não acho que Itaúsa esteja cara, né? É uma empresa que negocia aí um patamar de lucro projetado de menos de 8 vezes, né? Algo como 7 vezes e meia. Né? Só que no mercado em que ainda tem muita coisa barata, pelo menos a mim não parece ser a tese assim que mais chama atenção. Por quê? Né? Porque quando tudo roda muito redondo, né, com muita perfeição, eu acho que o mercado ele consegue precificar melhor, né? Você não tem aqueles momentos de negativismo em relação às empresas, né, em que normalmente o mercado extrapola algo negativo e acaba pressionando muito o preço. Então, nós costumamos encontrar mais oportunidades em momentos em que a leitura em relação ao resultado das empresas, momento, etc., não é tão bom quanto se encontra em Itaúsa hoje. Tá? É um bom ativo, mas em termos de precificação, eu acho que não é a melhor oportunidade. Beleza. A Itaúsa também é uma empresa que a gente tem ali uma cobertura, né? Então, reforçando, né? O QR Code está aqui na tela para você que quer aí aproveitar e quer se tornar assinante da Suno, né? A Black Friday da Suno está rolando. Você pode acessar o link tanto pelo QR Code quanto na descrição aqui dessa live para poder conferir as ofertas, né? Aqui tá na tela aqui para vocês verem a página da Black Friday, o contador ali em cima, porque essa oferta de 3 anos pelo preço de 2 só vai até amanhã. Então aproveita hoje logo, não deixa para a última hora, às vezes você deixa as coisas para fazer de noite, né? Depois que volta para o trabalho, aí você vai querer deixar para amanhã, amanhã às vezes você esquece, é a última oportunidade que você tem. Então já faz hoje, aproveita agora que você está aí, está na live aqui, acessa aí o link na descrição ou acessa o QR Code para você poder se tornar um assinante da Suno por um preço especial aí de Black Friday. Boa, para encerrar aqui nossa live, só aqui o Gesivaldo fez uma pergunta que o Malek até já falou que Gesivaldo, a gente abordou sobre Klabin aqui na nossa live. Se você quiser voltar um pouco para a nossa live, você vai conseguir ver aí uma análise mais completa sobre a Klabin. Mas só para não te deixar sem resposta, eu vou pedir para o Malek responder rapidamente só essa questão aqui que ele pergunta sobre essa possibilidade de aumento de valor de dividendos. Então, bem rapidamente, mas reforçando que o Malek até respondeu essa exata pergunta, né, anteriormente aí na live. Boa. Então, a gente vê sim um aumento dos dividendos, tá? A Klabin, ela tem uma política de distribuição de dividendos que roda nos períodos de maior investimento, entre 10% e 15% do EBITDA, e nos períodos de menos investimentos pode ser até acima de 20% do EBITDA em dividendos, tá? Do EBITDA ajustado, né? Então, o que a gente vê com o fim do projeto Caetê, de fato, ela está saindo de uma alavancagem alta de 3 vezes e meia para um período onde ela vai investir menos e onde ela está mais verticalizada, então o custo dela reduz, no sentido de que ela não precisa mais comprar madeira em pé de terceiros, tá? Para suas operações de papel, de embalagem. Agora ela tem madeira própria, ou pelo menos ela reduz a necessidade de compra. Então os investimentos em compra de madeira reduzem. Então não é só que terminei meu projeto, vamos dizer assim, estou construindo uma fábrica, a fábrica está pronta, parei de investir. É verdade, além disso, você reduz o seu investimento necessário para o business seguir, a manutenção fica mais barata, vamos dizer assim, né, do seu negócio. Então, ela vai passar por um período agora de desalavancagem significativo nos próximos 2 anos, e a tendência é que, paulatinamente, os dividendos em relação ao EBITDA vão subindo. Então, segue agora com 15%, lembrando que o EBITDA está subindo, então, naturalmente, os dividendos eles vão subir junto. Mas o EBITDA vai subir e o percentual pago em cima desse EBITDA também vai subir. Olha, quer dizer que já no próximo trimestre vai vir imenso? Não vai, mas ele é um processo, tá? Conforme a empresa vai desalavancando, os dividendos vão subindo. Assim, não é um momento onde a gente vê que a Klabin vai anunciar grandes investimentos, então provavelmente ao longo do próximo ano, ou no máximo em 2027, a gente deve ver a Klabin retornando, né, esse dividendo de 15% do EBITDA para 20% ou 25%, e aí naturalmente os dividendos já vão seguir bastante atrativos, tá? Mesmo porque a empresa está gerando muito caixa, né? A gente viu agora nesse trimestre geração de 1 bilhão, para o ano que vem a geração de caixa só tende a aumentar, e esse dinheiro vai retornar para o acionista, tá? Agora, não vai ser necessariamente no próximo trimestre, mas certamente o ano que vem os dividendos vão ser maiores do que esse ano, e seguramente 2027 vai ser melhor do que 2026, e aí principalmente 2027, onde
provavelmente a Klabin vai rever essa política de pagamento de dividendos, porque a alavancagem já vai ter baixado de 3 vezes, tá? E aí, naturalmente, os dividendos vão subir sim. Fechado. Então, quase vai dar agora 1h40 de live, né? Bastante conteúdo. A gente passou aqui por 8 empresas, né? E aí, vale relembrar, na assinatura da Suno aí você tem acesso a mais de 100 ativos, né? Não só ações, né? Mas a gente também tem a carteira de fundos imobiliários do professor Baroni. A gente tem uma carteira de renda fixa também, né? Então, tem ações no exterior, tem small caps, dividendos, valor. Então, para você que quer investir de maneira bem diversificada, e até fazendo um lembrete aqui, a gente não comentou, uma novidade que a gente teve para essa Black Friday foi o anúncio de uma ferramenta onde você tem ali uma alocação ideal para o seu perfil de investidor, né? Então, para você aí que é assinante da Suno, assinou a Suno, você vai passar por um onboard, onde você vai responder ali seus objetivos como investidor, né? Ali qual o seu perfil como investidor, e a própria ferramenta vai montar ali para você uma estratégia de alocação de acordo com seus objetivos e de acordo com aquelas recomendações que você tem acesso na sua assinatura, né? Você ainda segue tendo acesso às carteiras completas ali para você poder acessar, mas agora para te ajudar ainda mais, né, para dar esse passo ainda adiante com você, a gente está te dando aí de mão beijada até essa distribuição, essa alocação da sua carteira conforme o seu perfil, de acordo com o que você vai respondendo. E assim, você também pode ir mudando de objetivo, você pode fazer o onboard de novo, você vai entender ali aquela estratégia de alocação. Você está vendo aqui na tela a página da LP, da Black Friday, da Suno. Você pode estar acessando o link que está na descrição ou esse QR Code que está aí na tela para poder dar uma olhada nessas ofertas da Black Friday, que inclusive tem bônus, né? Tem, além de você assinar 2 anos e ganhar mais 1 ano grátis, você tem acesso a alguns bônus aqui que são exclusivos da Black Friday da Suno. Então não deixe de aproveitar. Clica no link na descrição ou acesse o QR Code que está aqui em cima, está aqui na tela, aqui na direita da tela, e seja um assinante da Suno. Agradeço a todos vocês que estiveram até agora aqui participando com a gente, né? Não esqueça de deixar o like, né? Se inscrever nos canais e também essa live ela vai ficar aqui registrada nos canais da Suno. Então, se você gostou dessa live, você pode também compartilhar ela com alguém que não esteve aqui assistindo. Deixa eu ver aqui, teve um comentário aqui do Martinho. Essa estratégia vale Está falando, acho que da carteira customizada. Sim. Para todo mundo que é assinante a partir da Suno Premium, né? Que são exatamente essas assinaturas que estão em oferta de Black Friday. Você tem aí esse onboard que você faz e essa asset allocation aí da sua carteira de acordo com o seu perfil e objetivo. Então, fechou, galera? Por hoje é isso? É isso. Obrigado pelo convite. Espero que chame mais vezes. Boa, vai participar demais. A ideia, essa é a segunda live de trimestre que a gente faz, né? A gente fez também do segundo trimestre. Então, a ideia é que a gente faça em todos os trimestres, né? Então, se você está gostando, deixa seu like, né? Já vai nas redes da Suno aí, comenta lá, fala lá, vai lá no direct, comenta lá, fala que vocês gostaram dessa live, que quer mais vezes dessa live. Então, para o ano que vem vai ter aí os resultados, né, do quarto trimestre que vão sair no ano que vem. A gente faz também essa live. Se vocês gostaram, não deixe de expressar aí que vocês realmente gostaram para a gente poder estar voltando aqui todo o trimestre e comentando com vocês aí, né? Então, valeu, pessoal, todo mundo que esteve até o final. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.